Senhor presidente, deputado Sérgio Fernandes, senhores deputados, cidadãos que nos assistem das galerias, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da casa. Deputado Sérgio Fernandes, eu quero preliminarmente reivindicar isonomia no uso do tempo em relação à deputada Renata Souza e ao deputado Rodrigo Amorim. Isonomia no uso do tempo. Portanto, começo preliminarmente com essa questão. Isso dito, pretendo dar continuidade ao tema que apenas iniciei ontem, mas fui o último a falar, a sessão já estava acabando e anunciei que continuaria com um pouco mais de cuidado na sessão de hoje, que é o tema do Plano Nacional de Educação, que no próximo dia 20 de junho completará 5 anos de vigência, portanto metade da sua vigência, e com resultados até agora pífios em relação ao cumprimento de todas as suas 20 metas. Mas antes de entrar nesse aspecto, eu quero anunciar que, afinal de contas, foi instalado hoje, daí o meu atraso na chegada aqui na sessão de hoje, foi instalado o Conselho Consultivo da região metropolitana. Acho muito positivo que, afinal de contas, tenhamos feito a instalação, ainda está em andamento, eu não pude continuar por causa da sessão plenária, que na verdade esse é um processo longo, desde a extinção da Fundrem, nos anos 70, a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. O Estado do Rio de Janeiro nunca mais cuidou de maneira robusta, como uma política pública de Estado, da governança da região metropolitana, que enfrenta hoje pelo menos 2 complexos fenômenos. O fenômeno da conurbanização, ou seja, municípios que estão completamente vinculados e que enfrentam problemas que lhes são comuns no saneamento, na mobilidade, na habitação, no depósito de resíduos sólidos, enfim, então no descarte de resíduos sólidos. Por isso é muito importante que os municípios se pensem não apenas nos limites do seu próprio território, mas nas suas correlações ou conurbanizações com municípios vizinhos ou circunvizinhos. E o outro fenômeno é o fenômeno da governança interfederativa, não é? Tem problemas no Rio de Janeiro, na região metropolitana, que deverão ser enfrentados em conjunto pelo poder público estadual, Estado, um ente federado, e pelos poderes públicos municipais, município, outro ente federado, seja pela complexidade da conurbanização, seja pela complexidade da governança interfederativa. É fundamental pensar um modelo e um padrão, diretrizes para a coordenação, a articulação e desenvolvimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, e o Conselho Consultivo é uma das peças. Felizmente, ele foi instalado com a presença da representação da sociedade civil. O governador Witzel, no início, ofereceu uma resistência para reconhecer a representação da sociedade civil. A comissão especial aqui da casa, que eu presido, da região metropolitana, fez gestões, fez reuniões abertas, enviou ofício, conversou com os dirigentes estaduais da área da região metropolitana e, felizmente chegamos a bom termo, e eu, portanto, saúdo a instalação hoje desta peça importante da governança da região metropolitana, que é o Conselho Consultivo. Há também o Conselho Deliberativo e há o ente executivo, que é o Instituto Rio Metrópole. Esse é o tripé da governança metropolitana do ponto de vista do processo decisório, do processo de reflexão, do processo de deliberação sobre as questões metropolitanas. Isso dito, feita esta saudação, eu ontem assumi a tribuna, inspirado também na audiência pública que tínhamos feito mais cedo, e Vossa Excelência teve também uma atuação destacada, como tem tido na Comissão de Educação, tratando do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um plano de metas decenal, instituído sob a forma de uma lei federal, que é a Lei 13.005 de 2014, sancionada sem vetos pela então presidenta Dilma Rousseff, em 25 de junho de 2014, após longo processo
de discussão em conferências municipais, conferências estaduais e uma conferência nacional, e depois discussão interna no próprio Congresso Nacional, já que é, como eu disse, uma lei federal. Pois bem, este plano está estruturado em 20 grandes metas e 5 anos depois de sua sanção da Lei do Plano Nacional de Educação, quando a gente faz um primeiro esforço de monitoramento do cumprimento dessas metas, o Brasil apresenta, deputado Sérgio Fernandes, um resultado desolador. E eu quero, para quem nos assiste e para quem nos segue nas redes sociais, pelas redes sociais, tentar traduzir em miúdos que metas são essas. Por exemplo, a meta 1. A meta 1 trata nada mais, nada menos da universalização da educação infantil na etapa do pré-escolar e do atendimento de pelo menos 50% das crianças na primeira etapa da educação infantil, que é a etapa da creche. Pois bem, nós estamos ainda longe do cumprimento desta meta em relação à creche. Apenas 50%, ou melhor, 34,1% da meta tinha sido atingida em 2017. A meta número 2. A meta número 2 é a meta que fala da universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, com a preocupação de que um percentual na faixa de 95% conclua o ensino fundamental na idade recomendada, ou seja, 14 anos de idade. Estamos também muito longe do seu cumprimento, porque em 2018 nós tínhamos percentual da população de 16 anos, portanto 2 anos a mais dos 14 anos aqui citados, 75,8% apenas tinham o ensino fundamental. Tem metas que tratam do avanço da educação integral, tem metas que tratam do atendimento aos jovens e adultos, tem a meta 4 fundamental que trata do atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, transtornos globais ou superdotação. Tem metas que tratam da avaliação da qualidade da educação básica. Tem metas que tratam do aperfeiçoamento da formação dos profissionais da educação. E tem 2 metas, entre essas 20, estruturantes, que são as metas 19 e 20. A meta 19 trata da gestão democrática da educação. E a meta 20 trata do financiamento da educação. Pois bem, em relação a essas 2 metas, a meta 19 e a meta 20, eu quero aqui trazer 2 dados que me parecem relevantes. Em 2017, durante o governo ilegítimo e golpista de Michel Temer, nós tivemos retrocessos importantes em relação à gestão democrática da educação nacional, quando o governo Temer avançou contra o Conselho Nacional de Educação, desrespeitou mandatos de conselheiras e conselheiros e atuou no processo de desmontagem do Fórum Nacional de Educação, entidade constituída nacionalmente, por lei, com o objetivo de fazer o monitoramento do cumprimento das metas do Plano Nacional. Além disso, nós temos até hoje, deputado Sérgio Fernandes, vários municípios brasileiros, em vários estados brasileiros, uma rejeição ao processo de escolha direta de diretores por suas comunidades escolares. Então, do ponto de vista do princípio da gestão democrática, infelizmente no Rio de Janeiro, nós voltamos a reorganizar, nós reorganizamos a rigor esse processo, porque nós tínhamos uma lei estadual que garantia a eleição direta de diretores, e eu não sou daqueles que acham que basta eleger o diretor na escola por sua comunidade escolar, que a democracia na escola está garantida, de modo algum. Tem vários outros dispositivos de democracia no funcionamento cotidiano da escola que devem ser acionados. A eleição de diretores é apenas um deles, mas é um deles e deve ser garantido. Além disso, eu quero lembrar, em relação ao financiamento da educação, que nós temos no Plano Nacional, na meta 20, 2 metas dentro da meta 20, 2 submetas. A primeira, chegarmos à metade da vigência do plano, ou seja, agora, nos próximos dias, investindo pelo menos 7% do produto interno bruto do PIB em educação, e chegarmos ao final da vigência do plano, ou seja, em 2024, investindo 10% do PIB
em educação. Eu quero lembrar um caso, já fiz essa lembrança aqui da tribuna, deputado Sérgio Fernandes, mas nunca é demais ressaltá-la. Nos anos 50, como Vossa Excelência sabe, as Coreias travaram uma dura guerra, né? E isso repercutiu numa cisão, né? Na verdade, uma guerra civil na Coreia que redundou numa cisão, no desmembramento em duas Coreias que existem até hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul saiu da guerra com uma situação dramática em termos de indicadores sociais, dramática. Passou 50 anos, não disse 5 meses, nem 5 anos, passou 50 anos com diferentes governos, passou 50 anos investindo sistematicamente em educação, ciência, tecnologia, inovação. Não pode ser coincidência, não pode ser obra do acaso que hoje, 50, 60 anos depois dessa guerra civil e dessa decisão política tomada pela Coreia do Sul enquanto nação, que ela esteja liderando todos os indicadores de desempenho acadêmico na educação básica. O exemplo que dei dessa tribuna e volto a dar ao falar do financiamento da educação no Brasil... 1 minuto para concluir. Foi o exemplo para falar de um país com outro modelo de governança, a República Popular da China, que, como nós sabemos, virou um gigante do crescimento econômico e nos anos 2000 passou todo o decênio crescendo anualmente mais de 10% do PIB, crescimento de 11%, de 12%, de 13% do PIB, ininterruptamente durante quase 10 anos. Entretanto, também a China foi afetada por essa profunda crise que ainda abala o capitalismo internacional. E aí, diante da perspectiva de um crescimento menor, um crescimento na faixa de 5%, 6%, 7%, que é um crescimento enorme pensando no Brasil, que vive uma situação dramática do ponto de vista da sua macroeconomia, pois bem, diante da perspectiva de crescer 5, 6, 7 pontos percentuais a menos, mas ainda assim crescer 5, 6% ao ano, o governo chinês decidiu e fez um comunicado oficial ao parlamento chinês que, diante da perspectiva de redução do crescimento econômico, o que seria feito? Aumentar os investimentos em educação, ciência, pesquisa e inovação. O Brasil faz o contrário. Sob o governo golpista de Temer, aprovou uma emenda constitucional no Congresso Nacional para congelar por 20 anos os investimentos em políticas sociais. 20 anos, não falei 2 meses, nem 2 anos. O Brasil está se autossabotando, ou seja, está se proibindo de ampliar investimentos em educação por 20 anos, o que significa comprometer completamente a execução das metas, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Não satisfeito com o congelamento por 20 anos, e vou concluir, dos investimentos sociais, inclusive educação, que aliás contou com a votação de um obscuro deputado chamado Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, feito presidente, decide aprofundar os cortes na educação, e não apenas na educação superior, como mentirosamente tenta insinuar, mas também sacrifica os investimentos da educação básica, que afinal de contas, o que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que nós chamamos popularmente, entre os especialistas da educação, que é o BNDES da educação, é a principal fonte de financiamento da educação básica, que sofreu no governo Jair Bolsonaro quase 40% de corte na sua dotação orçamentária, ou seja, é quem mais financia os municípios na educação básica. Portanto, eu quero aqui dizer o seguinte: nós estamos diante de um colapso, da perspectiva de um colapso. Temos um Plano Nacional de Educação bem formulado, com problemas, evidentemente com problemas, mas de modo geral bem formulado, a partir de um processo participativo, mas não conseguiremos cumprir nenhuma das 20 metas se a gente não virar o jogo da Política Nacional de Educação. E virar o jogo significa, descongelar os investimentos sociais, deixar de dar prioridade aos bancos, ao capital financeiro, como também querem fazer com a reforma da Previdência, esse é um outro debate, e ao mesmo tempo
descontingenciar os recursos da educação superior e da educação básica, que o governo Bolsonaro não para de cortar. Portanto, faço aqui essa manifestação já longa para anunciar que o Rio de Janeiro, e vou concluir numa frase, que precisa agora elaborar o seu plano estadual de educação para o período 2019-2029, precisa levar em conta, porque são 10 anos, o de 2019 termina esse ano, portanto agora o plano é 2019 até 2029, também é um plano decenal, precisa levar em conta essa experiência que o Brasil vive, para que a gente não tenha frustrações acumuladas, seja com o plano nacional, seja com o plano estadual. Era o que eu queria dizer. Agora, agradeço a Vossa Excelência pela paciência no emprego do tempo aqui. Obrigado.